Por ser aquele tipo de cara que vai pra cima dos inimigos como se não tivesse nada a perder, o Luffy acaba lutando com caras muito mais fortes do que ele. Consequentemente, ele leva chumbo grosso. No total, ele foi derrotado 18 vezes, e exatamente cada uma delas que eu vou te mostrar e contar como que foi. Cada uma das derrotas do Chapéu de Palha. O Luffy apanha e já foi derrotado várias vezes, e eu vou te mostrar todas elas. Smoker, vice-almirante da marinha e usuário da Moku Moku no Mi, teve 2 embates com Luffy e derrotou o Chapéu de Palha nesses 2 confrontos que teve. No primeiro, em Logital, Smoker explanou a inexperiência do Luffy com Logia. Já que o Luffy não tinha a menor ideia como passar pela intangibilidade de um usuário de Logia, ele foi facilmente subjugado pelo marinheiro. A sua sorte é que ele foi salvo por Dragon, caso contrário ia ver o sol nascer quadrado no dia seguinte. A segunda derrota foi em Marineford, onde Smoker usou sua fumaça para superar o Luffy da mesma maneira que fez em Impel Down. Naquele ponto, o Luffy sozinho já não poderia fazer mais nada e ele estava literalmente derrotado. Porém, ele foi resgatado por Ban Hancock, que com o haki do armamento neutralizou Smoker, evitando a derrota certa do seu amado. Hancock sempre salvando o Luffy, né? O Luffy perdeu 2 pro Crocodile. O então Shichibukai e o usuário da Suna Suna no Mi. Na primeira vez, Crocodile provou novamente que o Luffy não sabia como passar pela intangibilidade de usuário de Logia, o que fez ele derrotar o Luffy com extrema facilidade, apenas passando o gancho no seu estômago. O Luffy ia morrer, mas graças a Robin, ele pode se reerguer para tentar de novo. Nessa segunda tentativa, Luffy aprendeu que, ao usar a água, ele iria neutralizar a areia e conseguir acertar golpes, mas ainda assim sentiu e saiu derrotado. Apesar dessas 2 derrotas, Luffy finalmente venceu o terceiro embate, onde com as mãos molhadas no seu próprio sangue, derrotou o Shichibukai. Sua quinta derrota veio com Aokiji, que é almirante da marinha e usuário da Hi no Mi. O Aokiji queria apenas ver como estava Robin com seu mais novo bando. Afinal, ele tinha um certo apego por ela. Mas já que é um marinheiro, ele lutou contra o Chapéu de Palha e mostrou sua enorme superioridade. No X1 que teve com o Luffy, ele o congelou facilmente. O cara poderia até acabar com o Luffy e o Chapéu de Palha ali mesmo, mas reconhecendo as contribuições do Luffy ao derrotar o Crocodile, ele deixou livre para ficar kit com o pirata. Lute, agente da CP9, com a Neko Neko no Mi modelo Leopardo, derrotou o Luffy na primeira batalha usando o Rokushiki. O Lute nem sequer teve que usar sua força total e ele apenas cravou suas garras no peito do Chapéu de Palha e o lançou para o prédio mais próximo. E olha que ele derrotou não só o Luffy, como também o Zoro nesse mesmo momento. O importante é que a gente sabe o que acontece depois, né? É lindo ver o Luffy esbugalhando o Lute na pancada, soco pra lá, na metralhadora de borracha e acabando com a gente da CP9 em Enies Lobby. Naquele momento, Kuma ainda tinha consciência e estava trabalhando como Shichibukai do governo. Vendo que o Chapéu de Palha estava prestes a ser capturado pelo almirante Kizaru, Kuma interveio e lançou todos eles para uma ilha diferente, a fim que escapassem e treinassem para o novo mundo. Apesar de ter ajudado o Chapéu de Palha, o fato é que o Kuma derrotou o Luffy, que estava encarando essa batalha como uma luta de vida ou morte. Magalhães, o temido carcereiro-chefe de Impel Down, derrotou o Luffy de maneira humilhante, usando sua Doku Doku no Mi, que é um nome bem estranho, né? Criando um veneno mortal e um dragão venenoso, levando o Luffy à derrota. Ele realmente estava entre a vida e a morte, mas acabou sendo salvo pelo Bon Clay, que protegeu o Chapéu de Palha enquanto estava prestes a morrer, e ficou com ele até que o Ivankov salvasse os dois e injetasse seus hormônios de recuperação. Barba Negra, em Impel Down, deu um soco em Luffy que fez o Chapéu de Palha sentir a dor de um soco, coisa que ele há muito tempo não sentia. Já que o Luffy tem uns corpos de borracha, ele não sente quando leva um soco. Mas contra Tite foi diferente. Quando os dois se encontraram, o Luffy até que deu um soco nele, mas o Barba Negra revidou com um soco revestido de escuridão, que anulou a propriedade da borracha do Chapéu de Palha, fazendo com que ele fosse ao chão. E a 10ª derrota do Luffy foi justamente contra o cientista insano. Por mais que a gente ache o Caesar um chato e fracassado, a gente não poderia tirar o fato de que ele foi um dos vilões que derrotaram Luffy. O cientista maluco de Punk Hazard derrotou Luffy temporariamente usando sua Gazu Gazu no Mi e tentou envenenar o Luffy, mas a resistência adquirida em Impel Down o tornou quase imune. Caesar então removeu o oxigênio, deixando o Luffy desacordado. No entanto, Luffy, após acordar, conseguiu dar o troco, derrotando Caesar em uma reviravolta típica de One Piece. Mas o fato é que antes disso, ele foi derrotado pelos poderes de Caesar, que foi muito esperto nesse momento. Até dói no peito dizer isso, mas o Sanji foi um dos que derrotaram Luffy.
Apesar de ser uma das asas do Luffy, ele bateu em seu capitão pouco antes do casamento forçado em Holy Cake. Sanji, pressionado por ameaças à vida do chefe Zeff lá no West Blue, feriu Luffy para que o Chapéu de Palha desistisse de levá-lo de volta ao bando. Mas mesmo assim, o Luffy apenas ficou olhando. Ele não deu um soco sequer de volta para evitar o seu cozinheiro. Luffy sabia que o Sanji não estava fazendo isso por vontade própria, mas ainda assim o Sanji, mesmo com lágrimas no rosto, deu um chute que acabou com seu capitão e o Luffy ficou bem derrotado nesse momento. Katakuri, comandante da Big Mom e usuário da Mochi Mochi no Mi, trouxe ao Chapéu de Palha uma das batalhas mais difíceis de toda a sua história. Luffy começou a luta superando ele em todos os aspectos, seja controle de fruta, hack do rei, hack da observação, hack do armamento, velocidade e força física. Tudo isso que é essencial para uma batalha. O Luffy perdia. O Katakuri estava muito à frente em tudo. Isso fez com que ele fosse derrotado pelo Katakuri, que apenas sufocou o Chapéu de Palha com um monte de mochi. O cara ficou até mesmo comendo rosquinhas no meio da batalha. Olha a ousadia do cara, pensando que já tinha vencido a batalha. Mas como sempre, o Luffy deu a volta por cima e superou seu oponente, mas quase foi de arrasta pra cima nessa luta. Apesar da galera subestimar um pouco a Lilin, saiba que ela derrotou o Luffy 2 vezes. A primeira foi em Holy Cake após o fracasso do casamento do Sanji. Luffy já tinha conseguido evitar a morte do Sanji e da família Vinsmoke, por isso estava fugindo. Mas bastou chamar ele de covarde que ele voltou pra luta. Eu acho que eu já vi isso acontecer com alguma outra pessoa. Comente aí quem você tem em mente. Foi aí que o Luffy ativou a 4ª marcha, mas foi derrotado com um único soco. A segunda batalha entre eles foi em Wano, na prisão de Udon. Luffy estava bem no meio do seu treinamento do haki do armamento avançado e sabe com quem ele testou? Sim, justamente com uma das pessoas mais resistentes da história dos mares. Óbvio que não deu em nada e o Luffy foi derrotado de novo pela Big Mom. Mas ele testou com ela, ousado o bicho. E no topo daqueles que mais derrotaram o Luffy está ele, Kaido das 100 Feras. Luffy enfrentou Kaido 5 vezes, sendo quase morto em 4 delas. Na primeira, em Kuri, o Luffy começou bem usando a 4ª marcha, mas foi derrotado pela forma base do Kaido. Na segunda, na guerra de Onigashima com os Supernovas, Luffy foi derrotado novamente, e na terceira, após aprender o haki do rei avançado, ele teve um x1 com Kaido, mas levou uma paulada e foi jogado por Onigashima para baixo de Onigashima. Na quarta, a luta estava um tanto que equilibrada, mas o agente da Cyberpool se intrometeu na luta para que o Luffy fosse acertado em cheio de maneira fatal. E assim, o Luffy alcançou sua 18ª derrota na vida. Você teve muita sorte do YouTube ter te mandado este vídeo meu. Então por que você não aproveita essa chance de garantir que o YouTube continue te mandando mais vídeos novos, informativos a respeito do mundo de One Piece aqui do canal? Por isso, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu garanto que todos os vídeos serão do seu interesse e vão te deixar ainda mais a par do que aconteceu no mundo de One Piece e o que acontece e acontecerá nesse mundo do Eiichiro Oda. Teorias, fatos recentes, tudo mais sobre o mundo de One Piece você encontra aqui. Se inscreveu? Agora aproveita e clica em um dos vídeos que estão passando na tela para conferir um vídeo maravilhoso sobre One Piece. Te espero nele!